Caros ouvintes, aqui é o seu sempre radiante anfitrião, o Senhor da Estática, trazendo mais uma deliciosa transmissão diretamente do submundo. Ajuste suas antenas, preparem seus ouvidos e, por favor, mantenha seus medos dentro da cabine, pois eles tendem a escapar. Essa noite temos histórias fascinantes, sussurros proibidos e uma pitada generosa do caos, cuidadosamente selecionada para seu entretenimento. Portanto, acomode-se, relaxe e lembre-se, se ouvir estática, não mexa no rádio. Ah, meus queridos ouvintes, permitam-me conduzi-los por um breve instante, aquele período distante, que chamamos com inocência quase cômoda de anos 90. Um tempo de jaquetas de couro brilhantes, fluorescência que ofendiam a sanidade, e aparelhos que juravam ser o ápice da tecnologia, mas que mal suportavam o tropeço no fio. Imaginem, se quiserem, a luz azul de um velho letreiro, piscando numa rua molhada. O vento sopra como se assobiasse uma música esquecida. E ali, entre os fios emaranhados, fitas regravadas e aparelhos que insistem em zumbir, nasce nossa atmosfera de hoje. Uma atmosfera tão familiar quanto inquietante. O protagonista dessa noite, ele está se aproximando, lento, cuidadoso, como uma lembrança adormecida, que começa a despertar. Talvez seja um locutor solitário em uma cabine clandestina. Talvez um ouvinte que não sabe que girou o dial um pouco além do permitido. Talvez alguém que não deveria ter encontrado essa frequência. Mas, por ora, concentre-se na sensação. Aquele chiado suave que antecede uma revelação. No sussurro que vibra pela antena como um dedo percorrendo a espinha do tempo. Os anos 90 voltaram à vida em nossa frequência, mas não exatamente como vocês lembram, porque aqui na Rádio Alastor até a nostalgia tem dentes. Agora, meus ouvintes, avançamos para dentro da cabine. Sim, aquela mesma que vibra com luz vermelha, cheia de botões gastos, e um silêncio ansioso demais para ser apenas um silêncio. Nosso protagonista, aquele que se aproximava no ato anterior, enfim se revelava. Um locutor da meia-idade, voz suave, mas olhos inquietos. Chamava-se Mauro, embora, na frequência certa, alguns julgavam ouvir outro nome. Escapar por dentro das ondas. Ele trabalhava sozinho, naquela estação esquecida, transmitindo para um público que jamais ligava de volta. Pelo menos, não com telefones convencionais. Naquela noite, Mauro decidiu girar o dial um pouco além da banda permitida. Um som, uma curiosidade, um impulso tolo. Como abrir uma porta que sempre esteve trancada e imaginar que nada do outro lado mudou. O chiado primeiro sussurrou, depois pareceu respirar. E então respondeu, Mauro, você voltou. A voz não era dele, nem de alguém que ele conhecesse. Soava como uma fita velha, repuxada, quase humana, quase lembrança. Ele congelou, olhando para o microfone, como se o aparelho acabasse de pronunciar seu nome num tom íntimo demais. O painel da cabine tremeu. As luzes piscaram, uma por uma, como se alguma presença invisível passasse o dedo sobre cada lâmpada radioativa. Mauro tentou desligar. Claro que tentou. Mas o interruptor já não oferecia mais resistência humana. Apenas uma vibração leve, pulsante, como se estivesse respirando. A voz retornou. Não desligue agora. Faz tanto tempo que espero por você. E, no vidro da cabine, Mauro jurou ver algo se mover no reflexo. Não atrás dele, mas dentro dele. Dentro da própria superfície. Como se a estática tivesse forma, propósito e olhos. Ah, meus queridos ouvintes, os anos 90 tinham seus encantos, mas também suas maldições, e algumas frequências jamais deveriam ser encontradas. E então, meus caros ouvintes, quando Mauro percebeu que não havia mais como escapar da frequência que ele mesmo despertara, algo finalmente partiu de dentro do silêncio. Não foi um som alto, não, essas coisas raramente anunciam sua chegada. Foi um estalo suave, como o de uma fita cassete, quando decide engolir a própria fita. A voz dentro do rádio, aquela contornação trêmula, metálica, velha, como um eco empacotado em um VHS, começou a se repetir. Você voltou. Mas, a cada repetição, a frase parecia mais presença, mais corpo, mais fome. O vidro da cabine escureceu por dentro. Não como uma sombra, mas
como uma mão pressionando a superfície por trás do reflexo. E Mauro, pobre Mauro, continuava encarando aquilo, sem conseguir mover sequer o pescoço. Seus olhos tremiam, mas não piscavam. A estática mantinha preso como teia. Foi então que tudo ficou claro. A voz não queria conversar, queria substituir. A cabine tremeu. O painel brilhou com uma intensidade quase divina, ou profana, dependendo do gosto auditivo de cada um. Em um único sopro de estática, a voz de Mauro desapareceu, substituída por outra, limpa, profunda, perfeita e modulada, mas inegavelmente alheia. A nova voz testou o microfone com satisfação. Alô, ouvintes? E, por um instante, a cabine sussurrou através do som. Na manhã seguinte, o rádio voltou ao ar, como se nada tivesse acontecido. Músicas comuns, anúncios baratos, aquelas programações banais que ninguém realmente ouve com atenção. Mas se alguém, por acidente ou curiosidade, girasse o dial milimetricamente para a esquerda, encontraria a frequência que não deveria existir. E nela, o locutor com voz impecável continuaria falando. Às vezes imitando Mauro, outras vezes imitando quem está ouvindo. Porque, por algumas transmissões, meus caros ouvintes, não terminam, elas apenas trocam de anfitrião. E assim, meus caros ouvintes, mais uma transmissão chega a seu crepúsculo. Agradeço pela doce companhia em meio às trevas, mas não se preocupe, o rádio jamais se cala por muito tempo. Até a nossa próxima sintonia.